Saskia Sassen, para ver o que ela fala sobre isso. Mas, simplificando, é simplesmente essa questão de que o agente que antes tinha uma atuação local, que é o município, que é o poder local, agora ele passa a negociar também em outros âmbitos, em outras escalas, especialmente a escala internacional. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos casos que eu vou trazer aqui, que foi objeto de uma pesquisa que a gente fez no IBDU, eu e o Paulo Romero, que é doutorando aqui na Faculdade de Direito, né, sob a orientação do professor Márcio Neto. Um dos casos que a gente estudou, além do Parque Linear lá do Itaquera, da Comunidade da Paz, foi um empreendimento na cidade de Fortaleza chamado Aquário Ceará, que queria ser o maior aquário da América Latina, essas coisas megalomaníacas. O governo do Estado, o projeto lá é do governo do Estado, negociou diretamente com um banco norte-americano um empréstimo. Então, quer dizer, eu tenho um ente, a nossa federação, que tem uma atuação regional e não internacional na sua origem, mas que agora ele passa a ser um ator internacional também na negociação, inclusive, por financiamentos. Isso tem a ver com essa hierarquia de escalas, que antes, né, os quadradinhos eram muito bem definidos e hoje esses quadrados já estão passando por uma ruptura. E uma outra questão é da publicidade nas cidades, né? As cidades passam a fazer cada vez mais propaganda, porque elas querem ser atrativas, então elas têm que se vender como um produto. Então a cidade não é só um ator e não é só um mercado, mas a cidade é também um produto que se vende para o turista, para o investidor, para as pessoas que vêm fazer negócios, para as pessoas que vêm estudar, né, na cidade. E aí um exemplo de como o governo do estado do Ceará faz esse tipo de publicidade. Essas são penas ou cartazes no aeroporto de Lisboa, custeados, promovidos com verba de publicidade pública do governo do estado do Ceará, dizendo que a Lisboa é a porta, né, que conecta a Europa com Fortaleza. Tem um voo direto de Lisboa para Fortaleza. Então lá venha conhecer Fortaleza, olha que legal, olha as belezas naturais que nós temos, olha que cidade linda e maravilhosa. Então há um investimento em publicidade para fora do território da cidade, no sentido de atrair, especialmente nesse caso aqui, o turismo, né? E uma outra questão, quando a gente fala, né, dessas transformações, há pouca compreensão exatamente do que o megaprojeto, a mega obra, o mega evento. Isso tudo está na nossa linguagem, especialmente em época de períodos de Copa e Olimpíadas, né, pelo qual o Brasil passa recentemente. E claro que eles estão conectados também, né? O mega evento é um acontecimento marcado no tempo, ele tem começo, meio e fim, como a Olimpíada, né? Tem o dia da abertura, o dia do encerramento. Então é um acontecimento não só esportivo, mas pode ser cultural. Rock in Rio é um mega evento, religioso, Jornada Mundial da Juventude é um mega evento, porque atrai uma massa de pessoas para aquele lugar. E, portanto, os mega eventos eles estão em disputa pelas cidades, porque como eles atraem uma multidão de gente, essas pessoas trazem consigo dinheiro, né, trazem consigo uma visão de investimento. E porque para o mega evento acontecer, eu tenho que ter infraestrutura urbana, obra, os hotéis vão ganhar, né? Tem aí um ganho de outros setores. A mega obra é o estabelecimento de um empreendimento volumoso, assim, de grande monta financeira e também de grande impacto no território. Como a professora Luciana colocou, a mega obra ela não é uma novidade desse nosso momento de financiarização de cidades globais. A ditadura militar no Brasil sempre investiu em mega obras, mega ferrovias, mega rodovias, né? Parques, conjuntos habitacionais gigantescos de 5.000 unidades, 7.000 unidades eram super comuns, mega obras, né? O governo do estado de São Paulo, com o Rodoanel, está fazendo uma mega obra independente, ninguém está falando de cidade global necessariamente. O discurso lá é outro para viabilizar o Rodoanel, né? Mesmo que não seja um discurso que se realize concretamente, acho que a pesquisa do Rodrigo Iacovini, do mestrado lá na FAO, demonstra muito bem isso, né, de como há um discurso em torno do Rodoanel que não se realiza de fato e que tem muito mais a ver com a relação entre Estado e empreiteiras do que desobstruir as vias aqui em São Paulo. E o megaprojeto é essa concepção, né, como eu concebo a obra, como eu concebo o mega evento.
todos eles, na medida do possível, vão ser utilizados nesse processo de transformação das cidades para gerar o que se chama de cidades globais. E aí alguns exemplos, né, de como se aposta nesses ícones no território, aí na cidade de Valência, cidade das ciências e das artes, um projeto de um arquiteto muito famoso internacionalmente, assim, hoje ele é do mainstream, né, é o cara que todo mundo diz que é lindo e maravilhoso, que é o Calatrava, Santiago Calatrava, e ele tem projetos como esse, né, uma região de Valência que se renovou e que recebeu novos empreendimentos habitacionais, inclusive no entorno dessa cidade das ciências e das artes. Aí, Porto Madeiro e Buenos Aires, uma região portuária, porque essa renovação urbana adora a região portuária, gente. Tem uma atração, assim, por região portuária, inacreditável. Cidade sem porto já começa atrás na corrida, né, das cidades globais. Porto Madeiro e Buenos Aires, essa ponte linda e maravilhosa, a Ponte da Mulher, também projeto do Santiago Calatrava. Que tem umas grifes, né, que vão se vendendo como os escritórios que fazem os projetos globais. Aí na Suécia, esse prédio que vocês veem que destoa completamente na paisagem, né, urbana, é um prédio que articula escritórios e também habitação, é do Santiago Calatrava. Aí é uma casa de concertos em Tenerife, na Itália, também não um projeto arrojado. Quem será que é o projeto? Calatrava também. E aí no Marco Zero, em Nova York, onde teve, né, o 11 de setembro, né, aquela questão das torres gêmeas que desabaram, né, pelo ato terrorista, e essa é uma estação de trem lá no Marco Zero, em Nova York. Vocês acham que é de quem esse projeto? Do Calatrava, né? Também. E aí, por fim, mais um projeto dele aqui no Rio de Janeiro, porque no Brasil também tem esses ícones, né? E o Brasil também compra essas grifes, né, dos arquitetos internacionais. Aqui é o Museu do Amanhã, na região portuária do Rio, ali na Praça Mauá. Então vocês veem que é uma arquitetura que vai ficando até um pouco chata. Depois que você vê todos os projetos, eles vão ficando meio parecidos, é um diferente que é parecido, e é uma coisa um tanto assim que vai ficando chata também. Por que eu estou mostrando esses casos? Porque é uma aposta dos processos de transformação urbana você ter esses ícones no território. Tem que ter um grande museu, um grande empreendimento, uma ponte bonita, uma casa de concerto, um não sei o quê, porque isso promove valorização da terra. Atrai pessoas, valoriza a terra, faz com que os empreendedores privados queiram estar ali nos arredores. Isso causa gentrificação da área, que também é um processo, né, comum. E aí o caso de Fortaleza, esse não é do Calatrava não, tá? Esse é um projeto de um arquiteto chamado Fausto Nilo, que é um arquiteto também muito conhecido, especialmente lá no Ceará, é um compositor famoso também, né? E é o Centro Cultural Dragão do Mar, que já tem mais de 20 anos, na região portuária, na primeira região portuária de Fortaleza, que tem muitos armazéns, galpões. Quem já foi em Fortaleza certamente já foi lá, porque tem cinema, tem negócio para você ver as estrelas, essas coisas todas aí. E aí era uma área degradada e no entorno dela começaram a surgir bares, restaurantes, cinemas, teatros, ou seja, o processo de gentrificação ele tem alguns pioneiros, alguns usos pioneiros, a gente brinca, né? O lugar vai se tornando hipster, está se gentrificando. Tem um café gourmet, uma loja de cupcake, ou como em Londres, tem uma loja que cobrava caríssimo, não sei quantas libras, para você comer cereal na tigela com leite. Então esses processos de gourmetização do espaço, ele vai acontecendo, né, junto também com um consumo cultural do território. Então vai aparecendo uns cinemas legais, uns teatros não sei o quê. Aí os arquitetos começam a ir, os artistas, né, os advogados descolados. Não dou 5 anos para o povo pobre não ter mais condição de viabilizar financeiramente moradia naquela região. E aqui em Fortaleza, esse projeto que a gente pesquisou, eu e o Paulo, que é do Aquário Ceará, ele não está concluído, a obra foi paralisada várias vezes já.
e que tem também essa arquitetura que quer ser diferentona, né, no território, numa região chamada Praia de Iracema, que é muito perto desse centro cultural que eu mostrei para vocês. E um outro aspecto, não sei se dá para ver direito essa foto a gente fez nas manifestações no ano da Copa do Mundo. Fortaleza foi uma cidade que sediou. Essas transformações, elas apostam também na valorização, né, da terra e, portanto, a valorização do produto imobiliário, inclusive o habitacional, com a chegada de algumas empresas, que são empresas que têm uma atuação em diversas cidades. Então, a MRV, por exemplo, que tem atuação em várias cidades, que também chega em Fortaleza, como a Moura do B, que também chegou em Fortaleza, e que tem uma atuação em inúmeras cidades. E aí, só para vocês verem o contraste, né, o batalhão de choque, que tinha uma manifestação, e atrás esse outdoor dizendo: venha morar na região que mais se valoriza com a Copa de 2014. Logo do Minha Casa Minha Vida, no entorno da Arena, né, porque antes eu ia para o estádio, chamava estádio, agora é Arena Castelão, lá na cidade de Fortaleza. Então, esses processos, eles também vão ter um efeito reflexo, né, como se fosse aquela pedrinha que a gente joga na água e as ondinhas que vão se afastando, ele tem esse efeito reflexo, ele vai valorizando o solo também nos seus entornos. E aí, como é que as cidades vão adotar essa cartilha e essa receita a partir desses paradigmas que são vendidos internacionalmente por esse padrão do empreendedorismo urbano, né? Primeiro que esses setores, eles têm uma atuação multiescalar. O que eu quero dizer com isso? Eles procuram transformar a legislação nas várias e múltiplas escalas, seja a legislação nacional, seja as legislações locais, primeiro para garantir maior segurança jurídica e maior controle dos riscos, né, de rentabilidade. Portanto, eles querem maiores garantias de retorno. Se você vai comprar uma habitação, dificilmente qualquer um de nós aqui teria dinheiro para comprar uma unidade habitacional, um apartamento na cidade de São Paulo à vista. Dificilmente. O que a gente faz? Vai financiar. Portanto, esse setor, ele quer uma garantia de que, se eu não pagar a prestação, ele não vai ficar no prejuízo. Então, o Brasil, por exemplo, quando a professora Luciana fala, né, que na década de 90 nós tivemos uma transformação, porque em 93, com a lei 8668 de 93, nós tivemos a possibilidade de instituir os fundos de investimento imobiliário, e em 97 nós tivemos o início desse processo de securitização, da criação dos recebíveis imobiliários, né? Toda essa arquitetura jurídica acontece na década de 90, foram transformações legislativas no âmbito nacional. Então, esse mercado, ele atuou fortemente para promover transformações na legislação nacional, para ter maior segurança jurídica e maiores garantias de retorno. Porque essa história de flexibilização, gente, ela é muito dúbia, né? Flexibiliza quando interessa, mas para garantir o retorno do capital, ele quer mesmo é segurança, ele quer mesmo é critérios muito claros, ele quer garantias, ele quer que, em vez de hipoteca, né, que é uma modalidade já muito ultrapassada de garantia no nosso sistema de financiamento, ele quer alienação fiduciária. 95% dos financiamentos hoje habitacionais no Brasil são feitos mediante contratos de alienação fiduciária. Ninguém hipoteca mais sua propriedade. Você faz o financiamento e até você pagar a última prestação, você não é proprietário. Isso é alienação fiduciária. O proprietário é o agente financiador. Então, se você não pagar, é muito mais fácil ele tomar o seu imóvel, porque não é seu, é dele, né? Na hipoteca é diferente, você é o proprietário, você hipotecou, é difícil a retomada do imóvel com hipoteca. Então, outra questão, flexibilização da regulação do uso do solo. Isso operou nas legislações locais. Então, veja como esse mercado ele tem braços que atuam nacionalmente, mas também tem braços que atuam localmente. Flexibilização das normas de licenciamento, licitação e contratações públicas. Foi para viabilizar os mega-eventos no Brasil que nós aprovamos o regime diferenciado de contratações, o RDC, que
criou exceções à Lei Geral de Licitações e Contratos, que é a Lei 8666, de 93. Então nós tínhamos um regime geral de licitações públicas e de contratações públicas, que foi excepcionado por uma outra lei, que é a Lei do Regime Diferenciado de Contratações, que tornou questões muito mais céleres, fáceis, flexibilizou. Só para dar um exemplo, no regime geral de licitações, quando alguém vai disputar, né, para contratar com a administração jamais poderia exigir no edital uma marca, porque podem existir produtos de diversas marcas que atendam aquela finalidade desejada, né, na contratação pública. No RDC, ela pode dizer que ela quer aquele carro, daquela marca, daquele jeito. Portanto, ela priva a concorrência, que é um princípio básico das licitações. E por que ela faz isso? Para viabilizar e tornar mais célere as contratações. Essa é a justificativa pública que se deu. Uma outra questão é a flexibilização do licenciamento urbano e ambiental. Vocês sabem que hoje tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda, né, a PEC 65, que vai acabar com o licenciamento ambiental. Se não vai acabar, vai aniquilar pelo menos, né, todos os mecanismos de controle no licenciamento. E também esse sistema, né, ele opera localmente nos estados e na União para conseguir isenções tributárias e desonerações fiscais. Foi o que aconteceu nos mega-eventos aqui do Brasil. A FIFA e todas as entidades credenciadas por ela, portanto, apoiadores, né, patrocinadores, não tiveram a incidência tributária. Foram exonerados nacionalmente e nos estados e também nos municípios. Agora, uma questão, né? Eu trago que o Milton Santos podia trazer, o Boaventura podia trazer outros autores. O Milton Santos, num livro sobre a metrópole de São Paulo, ele tem essa reflexão. As metrópoles funcionam e evoluem segundo parâmetros locais, porém cada uma possui suas especificidades em razão da sua história. Então é isso que eu quero colocar para vocês, e que a professora Luciana também tratou, que esse modelo de cidade global, falado assim como uma receita muito racional, e que como se, evidentemente, né, eu faço um empreendimento e vai ter aquele efeito A, efeito B, cada realidade ela é própria e, portanto, essa cartilha ela não é aplicada de uma maneira pura, né, em todas as cidades. Então, ela não se efetiva de uma maneira uniforme, de certa forma se constroem muitos mitos em torno desse modelo. Fatores como estrutura fundiária, aquilo que a professora Hermínia Maricato chama de um nó da terra no Brasil, que é problema para os pobres e é problema para os ricos também. A estrutura fundiária brasileira, ela é travada, claro que para os pobres muito mais difícil, né? Não é à toa que tem tanta ocupação de baixa renda precária, mas tem muita ocupação de média e alta renda também, informal e irregular, também não nos iludamos. Os marcos regulatórios de cada cidade, de cada país, variam muito. Então, esse mercado ele tem que dialogar e negociar a partir desses marcos, às vezes transformando, às vezes não consegue transformar. A atuação dos agentes nacionais e locais também, a correlação de forças, varia de cidade para cidade, de país para país. E a gente não pode negar, porque quando se vende esse modelo da cidade global, ninguém fala que tem pessoas que vão resistir. As pessoas que vão ser removidas e que não querem sair, a população de baixa renda que quer ter acesso à terra urbanizada em lugares centrais da cidade, o movimento popular que fica lá enchendo o saco para demarcar zeis no plano diretor. Ninguém fala que vai enfrentar essas dificuldades, elas existem. Então tem luta, tem resistência, tem contraposição a esse modelo de cidade também. E uma outra reflexão que a gente tem que fazer é que não existe uma cidade inteiramente ou totalmente global, né? Existem territórios globalmente conectados em níveis e escalas diferentes. Então não dá para eu dizer que São Paulo é 100% conectado, é 100% uma cidade global, porque a Berrini tem um nível de conexão, a Paulista tem outra, Parelheiros tem um outro nível de conexão global. Não estou negando que não tenha, porque lá todo mundo tem celular também, com 3G, né? A tecnologia de informação vai chegando mais devagar, mas vai chegando, mas é um outro patamar e uma outra forma, inclusive, de apropriação desses mecanismos de conexão. E aí, para colocar um pouco dessas experiências de resistência, né? Todos esses casos que nós pesquisamos,
Se vocês entrarem no site do IBDU, tem uma publicação lá online, gratuita, chama Mega Projetos de Impacto Urbano e Ambiental, que é exatamente o resultado dessa pesquisa minha com o Paulo Romero, e a gente detectou que esses empreendimentos, eles basicamente violam, né, alguns direitos humanos, e inclusive que são direitos fundamentais reconhecidos na nossa Constituição. Primeiro, da moradia adequada, seja consagrada internacionalmente, né, nos parâmetros do Pacto Interamericano de Direitos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, da década de 60, que o Brasil ratificou em 92, e que tem esses dois comentários gerais do Comitê da ONU, o número 4, que traz os elementos do direito à moradia adequada, e o número 7, que fala explicitamente da violação de direitos humanos, que são as remoções forçadas, que não devem acontecer. Nossa Constituição consagra esse direito, o Estatuto da Cidade, a Lei 11.977 do Minha Casa Minha Vida, o mecanismo de regularização. E uma coisa que a 11.977 trouxe de interessante, não sei se vocês sabem, ela não é só a Lei do Minha Casa Minha Vida. A segunda metade da lei, a partir do artigo 42, mais ou menos, poderia ser inclusive outra lei, porque é a nossa norma geral de regularização fundiária no Brasil. São duas leis em uma só, essa 11.977. Ela consagra um princípio novo do direito urbanístico, que é o princípio da permanência. Então, sempre que houver, né, a possibilidade da população impactada permanecer, essa opção é que deve ser privilegiada. Essas questões, inclusive o princípio da permanência, embora não presentes na legislação federal, já estavam presentes em muitas leis orgânicas e planos diretores das nossas cidades. Então, trago aqui, por exemplo, a lei orgânica do município de Fortaleza, de 90, que diz lá no artigo 191, né, como a garantia da política de desenvolvimento urbano, urbanização e regularização de áreas, onde esteja situada a população favelada e de baixa renda, sem remoção dos moradores. Ou seja, a norma, a diretriz geral é sem remover ninguém. Pode ter exceção, né? E aí a exceção é, quando a remoção for necessária, seja imprescindível para a reorganização, mediante consulta obrigatória e acordo de pelo menos 2/3 da população atingida, assegurando o reassentamento no mesmo bairro. Vejam como isso é inovador, vejam como isso é para a Frentex, né, do começo da década de 90, e aí eu pergunto, o município de Fortaleza segue a sua lei orgânica? O empreendimento, né, um dos empreendimentos de mobilidade lá da Copa, que é o veículo leve sobre trilhos, propunha um reassentamento de mais de 5.000 famílias para um conjunto habitacional que, em alguns casos, distava 15 quilômetros da comunidade de origem da onde elas sairiam. Algumas comunidades, inclusive, de pescadores localizadas próximo do porto. Aí eu pergunto, essas comunidades queriam ir? Não. Foi o que aconteceu. Resistência, luta. Algumas negociaram com o Estado e saíram, outras ficaram. E depois de 6 anos de luta e resistência, semana passada o governo do Estado anunciou a aquisição de 4 terrenos nas proximidades das comunidades para fazer o reassentamento de quem efetivamente precisaria sair. Esse modelo, se não tiver resistência, ele opera de uma maneira. Se tiver resistência, ele opera de outra forma. Um outro campo de violações é do próprio direito à cidade, né? Quando você faz um conjunto na periferia sem infraestrutura, com dificuldade de transporte, você nega acesso a equipamento cultural, a serviços públicos e privados, aos centros de emprego e riqueza, e fortemente uma violação dos processos participativos e de transparência. Tá? Então, as comunidades não sabiam o que estava se passando com esses mega empreendimentos. Muitas críticas às audiências públicas do processo de licenciamento, audiência convocada num site que ninguém conhecia para se realizar num lugar distante da comunidade, num horário em que as pessoas trabalham. É assim, né? 3 da tarde, a audiência. O trabalhador não pode ir. Muita luta para as zonas especiais de interesse social, não só como mecanismo de regularização fundiária, mas como mecanismo de gestão democrática, que é interessante, né? Como o instrumento ele também serve para outras maneiras de reivindicar direitos. E talvez um dos casos mais emblemáticos em que as leis serviram para barrar um projeto sob o argumento da falta de participação foi o projeto Nova Luz, aqui em São Paulo. Teve uma série de ações judiciais contra o projeto Nova Luz da Prefeitura, ainda na gestão Kassab, e a única ação, o tribunal derrubou todas as liminares, mandando seguir o projeto, a única que prosperou e
que suspendeu foi uma ação civil pública da Defensoria do Estado de São Paulo em favor dos moradores de umas ex que seriam impactados pelo projeto Nova Luz, dizendo que, como ex, eles tinham o direito de participar e de deliberar sobre as transformações que afetariam a sua zona. Foi o único argumento que o Tribunal de Justiça, no final, acatou, suspendeu o projeto, tivemos virada de gestão municipal, e aí o projeto não saiu mais do papel. E muitas ações civis públicas sendo movidas pelos ministérios públicos e defensorias. Então, gente, há muita vida, né, nessas comunidades impactadas, muita resistência, as pessoas não querem, né, continuar nesse padrão de serem expulsas dos centros para as periferias das nossas grandes cidades, por mais que a periferia hoje não seja a mesma periferia da década de 70, né, uma outra periferia. Quem mora lá também não necessariamente quer sair, as pessoas têm um apego, têm uma história de vida, né, nas periferias, mas de certa forma muita resistência para que essas pessoas continuem nas cidades em que elas têm história, né? Porque a cidade global, de certa forma, ela conta uma história que não é a nossa história das pessoas que construíram essa cidade, tá? Obrigado. Eu tinha um vídeo, mas eu passei tanto do meu tempo que eu recomendo depois que vocês vejam. Nós temos uma iniciativa no Instituto Polis, que é a Plataforma Global pelo Direito à Cidade, né? Nós estamos no processo de luta pelo reconhecimento do direito à cidade na Conferência Habitat 3, que vai acontecer agora em outubro, em Quito. E nós temos feito uma campanha de mídia, de comunicação. Então, no Facebook vocês encontram lá a Plataforma Global do Direito à Cidade. E o último vídeo que nós lançamos foi exatamente no caso da Vila Autódromo, no Rio de Janeiro, uma comunidade ameaçada de remoção porque ela fica do lado do Parque Olímpico, né, lá do Rio. Então eu acho que evidencia muito alguns processos de resistência que eu falei aqui. Muito obrigado, Henrique. Agora a gente vai passar para uma das 4 perguntas, certo? Tá, e aí quem quiser pode vir aqui na frente e fazer a pergunta. Oi, meu nome é Rogério, eu sou aluno da FAO. A minha pergunta é para a professora Luciana. Bom, tendo em vista todo esse enorme potencial construtivo dos fundos de investimento imobiliário, eu queria saber de que maneira a gestão pública pode se apropriar desse potencial para transformar os espaços nos quais essas intervenções são feitas. E eu dou, por exemplo, a cidade de Seul, que nessa fase de transformação em uma cidade global, está fazendo a transformação dos seus rios urbanos, né? Então, o interesse que eu tenho particular pelo Rio Pinheiros e a vontade de compreender um pouco por que essas empresas e todo esse capital se concentrou numa região onde não existia uma infraestrutura tão interessante do ponto de vista corporativo, e por que houve esse distanciamento de um centro que já existia, que era Paulista e da Faria Lima, e é isso. Eu sou geógrafa e antes de mais nada eu queria agradecer a fala dos professores, porque são, na verdade, duas grandes aulas de geografia, e também clamar aos professores que trouxessem mais geógrafos para conversar, justamente para contribuir com um debate que é interdisciplinar. E eu gostaria de, na verdade, falar com os dois, eu falo dos dois, com relação a homogeneização da paisagem. A questão tanto o professor quanto os professores trouxeram imagens muito marcantes com relação a modelos muito parecidos. Ele trouxe a questão dos arquitetos, dizendo, olha como eles são muito parecidos, aquilo vai ficando chato até. Ele trouxe 2 imagens com relação à cidade de Paris, que não é em Paris, como isso acaba fazendo com que a população perca a sua identidade. A China tem cidades fantasmas. Que população foi esquecida dentro desse espaço, sabe? As pessoas constroem, pensam, planejam o espaço e esquecem que existem pessoas lá, né? Que existe vida, a questão da sociabilidade. As primeiras imagens que a professora
trouxe, para mim, me representam muito a questão da vida que existe naquele lugar. São moradias precárias, precisam ser mudadas? Precisam. Não estou dizendo que não precisam, mas precisam ser pensadas de uma outra forma. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da homogeneização da paisagem que as nossas cidades vêm sofrendo e que a professora Fanny, com grande louvor, fala com relação à queda dos referenciais dessas pessoas. Né? A gente já não se percebe mais no espaço. É isso. Bom, meu nome é Beatriz, eu sou aluna da graduação em Arquitetura e Urbanismo da USP. E eu queria que vocês comentassem um pouco, dentro desse contexto de cidade global, essa lógica de transformação urbana a partir de edifícios de cultura. Queria saber se vocês acham que é uma velha lógica ou então qual seria a mais atual e no que ela se apoia. Meu nome é Janaína, sou mestranda do curso da UEL e UEM, de Arquitetura e Urbanismo, e eu sou formada na UF, no Rio, então, assim, é um tema que estou bastante familiarizada e que eu tenho percebido que os reflexos nas grandes cidades, seja Rio, São Paulo, as grandes capitais do Brasil, elas têm uma responsabilidade muito grande sobre todo o resto do território. Porque as cidades médias e menores, elas estão reproduzindo o que São Paulo, Rio de Janeiro fizeram há 30, 40 anos atrás. Todo o curso aqui do Sajúbio, que até agradecer, que está sendo muito importante, ele faz a conexão. A gente tem um discurso nas universidades do Rio de Janeiro, são similares em alguns aspectos com a USP, entretanto os referenciais teóricos que se usam são bem distintos de uma para outra em vários aspectos. E o que eu vejo em Londrina, que é interior do Paraná, que tem uma reprodução do que é feito em São Paulo com um atraso de algumas décadas. Então, seria mais ressaltar a importância que tem de discussão aqui, de se avançar aqui, porque isso vai se reproduzir para todo o resto. Londrina hoje tem mais ou menos 600 mil habitantes. Os problemas urbanísticos que existem lá são fichinhas que tem aqui. Então, quando a gente vai para a periferia, para mim é até um pouco complicado identificar essas questões urbanas. Falar, nossa, mas isso aqui está fácil de resolver. Isso aqui não está fácil, porque a gente tem todo um sistema político complexo e complicado e que origina daqui. Aqui que vai reproduzindo para lá. Até chegar lá é um processo muito longo. A questão da financiarização aqui, lá não acontece dessa maneira. Mas a gente tem um grau de corporações, existem 13 corporações internacionais. Então tem muito capital correndo na cidade e a questão da segregação espacial urbana, ela vai se reproduzindo. Então é muito importante que aqui desenvolva e que se repasse, porque isso vai esparramar. Eu não imaginava que fosse dessa maneira. Infelizmente é assim. Mais alguém? Bom, vou tentar ser breve, vou começar pela Janaína, então, né, que falou por último. Eu concordo com você plenamente, Janaína, quando eu digo que existe um modelo, uma receita internacional que é vendida para nós. Eu também não quero passar a ideia de que nós somos os coitadinhos e burros que não elaboramos também as nossas próprias receitas e queremos vender modelos para as outras cidades, né? Muitos projetos, né, com que eu já trabalhei, seja no DBTU, no Polis, algumas consultorias. Vou te dar um exemplo do ano passado, né? A gente fez uma atividade em Manaus para a prefeitura, pelo Instituto Polis, um estudo sobre reestruturação da área central de Manaus. E tudo que eles queriam era uma coisa igual à Operação Urbana Faria Lima. Era tudo que eles só falavam, nós queremos uma Operação Urbana igual. E aí os consultores, tinha um banco internacional financiando, né, o projeto da prefeitura, e parece, né, que tudo que acontece aqui, as operações urbanas em São Paulo, viraram um modelo para o Brasil todo, para cidades que sequer tem potência financeira do capital imobiliário para operar uma operação urbana consociada.
E agora o Porto Maravilha, porque também o Porto Maravilha no Rio, vejam, ele inaugurou uma outra dinâmica e outra arquitetura jurídica, financeira e econômica, com a criação de uma empresa própria de gestão da área do Porto, desses todos os fundos que a professora Luciana falou. Inclusive, o Porto Maravilha, na minha concepção, ele não é uma parceria público-privada. Ele é uma parceria público-público, porque quem comprou todos os CEPACs foi com recurso do FGTS, para repassar depois para os empreendimentos privados. E aí, se você olhar a proposta da Operação Bairros Tamanduateí aqui em São Paulo, a arquitetura jurídica se aproxima agora mais do que foi proposto no Porto Maravilha do que das anteriores aqui de São Paulo mesmo. Então, esses produtos vão circulando e vão sendo vendidos, né? Então, de fato, essas grandes metrópoles, especialmente do Sudeste, têm muita responsabilidade sobre o que acontece nas outras cidades brasileiras. Eu diria, inclusive, que, acrescentando nessa sua lista, um modelo curitibano também, de planejamento urbano, que é um modelo asséptico, né? Curitiba não tem pobre, porque expulsa o povo para fora da cidade, e o Jaime Lerner quer ficar fazendo escola. Então, quando eu fui fazer uma pesquisa, aquela que eu falei terça-feira aqui da equipe da Rosana Denaldi sobre o parcelamento compulsório, quando eu fui fazer pesquisa de campo em Palmas, qual foi a minha surpresa? O superintendente do Instituto de Planejamento Urbano de Palmas era um cara de Curitiba que tinha sido superintendente do IPUC em Curitiba. Então, todo o modelo curitibano estava lá em Palmas, numa cidade que não tem nada a ver. Nada a ver. Né? Em relação ao que a Beatriz coloca, né? Essa lógica da transformação a partir de empreendimentos culturais, a gente fica num dilema, né, Beatriz? Porque a gente quer um direito à cidade que seja, inclusive, um direito com maior acesso à cultura. Manifestações, equipamentos, espaços livres também para manifestação de cultura. E aí, quando se diz que o processo de gentrificação e de elitização do espaço urbano tem sempre algum início envolvendo equipamentos ou setores da nossa sociedade relacionados à cultura, você pensa, pô, agora lascou, né? Eu quero ou não quero aquilo na minha região? Eu acho que também há um modelo, né, desses equipamentos culturais. Eu não estou falando, eu não acho que o direito à cidade seja você construir um mega museu como o Museu do Amanhã na Praça Mauá. Eu não acho que essa seja a única possibilidade de cultura. Eu não acho que, por exemplo, a nossa população necessariamente se identifica com aquele equipamento. Nós temos uma riqueza, não sei se vocês já viram, tem um mapa, né, dos coletivos culturais da periferia de São Paulo, que tem uma riqueza gigantesca de manifestações culturais e nenhuma delas envolve grande empreendimento, grande projeto. Então eu acho que também é a maneira como a cultura é vendida na perspectiva do produto, né? Eu tenho que pagar o ingresso, eu tenho que ir lá na vernissagem. E uma questão que foi colocada da homogeneização da paisagem, né? Essa questão é um problema, inclusive na política habitacional, não só dos empreendimentos do BNH populares, como do Minha Casa Minha Vida, porque essas políticas, né, de grandes empreendimentos, elas ignoram uma questão muito importante, que é a produção social do habitat, né? As cidades são como elas são porque nós fomos produzindo elas do nosso jeito. As nossas casas são como elas são porque a gente foi construindo e reformando e fazendo de uma outra forma. Quando chega um empreendimento no território e constrói 5.000 unidades, todas iguais, e não muda nem a cor da parede, qual é a identidade? Inclusive, há um elemento do direito à moradia adequada, naquele comentário geral, né, que eu comentei, que eu citei para vocês, que é exatamente a garantia de uma identidade cultural, né, da habitação. Entendendo que a habitação é uma produção social também, histórica e social. Então, seja no empreendimento habitacional, seja nesses grandes ícones arquitetônicos, você ignora a história, a cultura, os modos de construir, os modos de fazer. E tem outra questão que é a escala, né? É muito problemático quando você tem um empreendimento com escalas tão assim gigantes e você quer fazer um negócio que seja diferente, que tenha peculiaridades. Eu acho que nessas grifes internacionais do escritório de arquitetura, quem faz um tanto a crítica desse modelo vendido pelo Calatrava, que é o escritório do Jangel, né, que é aqueles cidades para as pessoas, com a qual também eu não concordo muito, porque eu acho que é um outro modelo de se vender
um outro produto, mas que também se vende internacionalmente, mas no mínimo ele faz essa crítica. Qual é a escala da transformação que a gente quer promover? É a escala do pedestre ou é a escala da pessoa que tem que fazer a foto aérea para ver o empreendimento? Então, essa questão da homogeneização tem muito a ver também com a escala dessas intervenções urbanas, né, que é cada vez maior. Obrigada, Henrique. Deixa eu passar para a Luciana agora. Bom, vou complementar um pouco, juntando a pergunta do Rogério e da Bia, e depois falar um pouquinho sobre o que a Juliana comentou. Janaína, gostei muito do seu comentário, mas acho que o Henrique, do meu ponto de vista, esgotou o que a gente poderia contribuir. Obrigada. O Rogério tinha perguntado sobre como aproveitar, vamos ver se eu entendi a sua pergunta, sobre como aproveitar esse potencial da indústria imobiliária no sentido de transformar espaços da cidade degradado, né? Se é possível, vamos ver se eu coloco de outra forma, se é possível que a regulação urbanística possa direcionar os esforços produtivos da indústria imobiliária no sentido de diminuir desigualdades e construir cidades mais inclusivas. É isso, seria alguma coisa nesse sentido, né? É por isso que a gente está aqui, eu acho. Todos os sinais nos dizem que não, que a força do capital é tão avassaladora que os esforços regulatórios do direito e a forma como a gente trabalha a legislação urbanística, como a gente pensa, do nosso ponto de vista do planejamento do urbanismo, as volumetrias, as formas, os coeficientes de aproveitamento, as taxas de ocupação, o que você incentiva, eu crio eixo, eu não crio eixo, eu peço que determinados usos aconteçam aqui, ou eu fomento determinados usos. É disso que se trata, né? A gente está procurando justamente direcionar essa capacidade imobiliária no sentido do que a gente quer da cidade. O que acaba acontecendo na vida real, vamos dizer assim, né? A gente ensina isso para vocês, a gente trabalha isso aqui também na Faculdade de Direito, o Henrique e o IBDU tratam disso todo o tempo, mas o que acaba acontecendo, na verdade, é que a forma de operação desses mercados, né, e como eles operam na construção dessas leis, algumas vezes acabam jogando por água todo o esforço de construção de regulações urbanísticas melhores e mais imprudentes. Vou dar exemplo do nosso plano diretor, né? A ideia de construir eixos, né, de demarcar eixos de potencial ali junto das grandes vias, é uma ideia muito interessante, né? De que você vai, olha, vamos adensar onde tem transporte, vamos fazer com que essas áreas tenham unidades menores, vamos tentar promover população para essas áreas. Só que quando, na negociação do plano diretor, teve que colocar eixo por muitos lugares na cidade. Na negociação da lei de zoneamento, o prefeito teve que ampliar a metragem quadrada dos apartamentos nos eixos. A ideia inicial não era essa, tanto dos advogados quanto dos urbanistas, né? Mas a correlação de forças na hora da aprovação da lei de zoneamento colocou esse empecilho, modificou, não é empecilho, modificou a ideia inicial do que estava sendo pensado para aqueles eixos. Estou dando um exemplo bem pequeno, né? Por isso é tão importante a resistência, isso que o Henrique falava. Por isso é tão importante você trabalhar mostrando que, vai ter luta, não é assim, né? Porque essa resistência mostra, na verdade, que você tem forças políticas atuando na cidade, né? O que não muda a realidade, a lei, o projeto, a arquitetura,
cultura, a gente não pode fetichizar esses nossos instrumentos. Eles são maravilhosos, eles são fundamentais. Não é que você vai jogar tudo fora. Eles são essenciais, mas não são eles que mudam. O que muda é a luta política. O que muda é o ajuntamento, a associação, as pessoas convivendo, mudando e construindo esse espaço. E daí eu entro na questão da Juliana, da homogeneização da paisagem. Cadê ela? Ela não, né? As pessoas, ao viverem e ao construírem juntas esses lugares, elas ressignificam esses lugares e elas procuram lutar para que esses lugares permaneçam. Tem uma importância crucial. Hoje à tarde, dando aula para os alunos, a gente estava falando da Vila Ângulo, aqui em São Paulo. Né? É um lugarzinho calacrado entre a Vila Leopoldina, a Pompeia, não sei se vocês conhecem, é uma baixada, assim. Eles têm festas juninas, eles têm festas, é uma coisa do interior quase, né? E tem uma associação de moradores super atuante e estão conseguindo, na verdade, muito maleável, mas estão conseguindo de uma certa forma, conseguiram modificações na lei de zoneamento e conseguiram fazer com que essa linha avassaladora ali da Vila Leopoldina parasse um pouquinho, porque eles estão na próxima, é a bola da vez, né? Então, a resistência é importante nesse sentido, no sentido de manter essa paisagem com as suas características, né? E o que você falou também das profissões, você tem toda a razão. Eu hoje me chamo planejadora, eu não sou urbanista, eu fiz graduação em geografia, mas me identifico completamente, acabo tendo que entrar nas filigranas jurídicas, somos todos estudiosos da cidade e eu acho que a gente tem que, sim, chamar cada vez mais gente nesse sentido. E para a Bia, sobre a transformação urbana a partir da cultura, ela é usada, sim, no sentido de acachapar e de nivelar como se só a alta cultura fosse cultura. Né? E só os grandes equipamentos culturais fossem equipamentos dignos de serem valorizados. Eu gosto de ópera, acho demais, mas não gosto muito de outras manifestações do funk lá da Manivela, não faz a minha cabeça. Gosto muito das outras manifestações, mas todas têm o seu lugar, o seu espaço. Né? Eu não preciso ter um teatro de ópera em cada pedaço da cidade. Faço o teatro municipal, mais um outro, talvez, não sei, para uma cidade de 3 milhões de habitantes. Né? Agora, você dizer que falta cultura e para isso você mobilizar bilhões de reais para requalificar uma área que não tem qualidade, porque só vai ter qualidade quando você colocar a sua obra arquitetônica, desculpa, é um pouco, né, acho que não cabe mais, né, a gente não consegue comprar mais isso. Tem um livro muito, muito interessante de uma professora do Senac, a professora Beatriz Cara José, que ela fala justamente disso, de como se usa a cultura, como se usou a cultura no centro de São Paulo como um mote transformador, a Sala São Paulo, entre outros. É um livro muito, muito legal. Gente, vocês querem mais perguntas? Ou foi? Não? Sim? Vem cá. Meu nome é Fiona, eu sou aluna de Arquitetura e Urbanismo no Senac, aluna da B. Eu tenho estudado muito a questão do... o Henrique comentou, mas acho que serve para os dois, mas a questão do Land Readjustment, de usar a tecnologia e digamos, uma âncora urbana para adaptar áreas urbanas. E o que eu estudei muito aqui no exterior, se tem o uso de áreas que estão degradadas, mas não necessariamente é uma ocupação tão característica quanto a Vila Ângulo. É mais uma ocupação que perdeu sua identidade por causa da ocupação industrial, por exemplo. E a gente ainda tem muito na cidade de São Paulo, tanto na Zona Sul, Zona Norte, áreas que carecem de característica, de fato. Então,
em relação a esses mecanismos, de que forma com que esses mecanismos podem, não custando R$1 bilhão, mas utilizando também desses mecanismos com pensamento de economia criativa e de comunidades, atuando com autogestão, autossuficiência, mas também um lado econômico, ajudando, impulsionando algumas questões culturais, não uma casa de óperas, mas algumas escolas especializadas, artes, mais aulas, né, no campo das artes. E eu fico muito assim, na interrogação como que isso tudo conversa, porque era para conversar, porque também não dá para fazer uma cidade 100% com o braço e vamos lá e vamos deixar desse jeito. Tem que ser uma conversa de todos. E eu ainda não ficou claro porque um tem que ser tão sem o uso da comunidade e a comunidade precisa se virar sozinha e fazer tão sem o uso da ajuda do outro. Essa é a minha dúvida. Bom, gente, acho que depois dessa pergunta a gente vai encerrar. Então, se os palestrantes quiserem fazer uma consideração final, se sintam à vontade. Desculpa, que eu Saju. Aí eu pensei que... Essa ministra Saju, mas eu terminar a pergunta. Então, vocês falaram sobre a questão da inviabilidade, assim, né? Difícil pensar hoje em dia, quanto mais adentra nesse modelo do capitalismo financeiro dentro da planejamento urbano, né? Assim, como ponto de partida, muitas vezes, assim, né? Porque ela pensa aí desde de iniciar o projeto ao fim, né? Conseguir pensar realmente a construção urbana socialmente, assim, né? Eu queria saber, pensando numa discussão que o professor Massaneto, a gente teve na segunda, que ele levantou os pontos, é que o capitalismo assumiu essa forma como tudo, né, mundialmente, como a gente falou, que é uma perspectiva de globalização. Até que ponto o gestor, aí eu não sei se localmente ou até nacionalmente, assim, consegue pensar de fato, poder planejar além disso. Não sei se eu consigo ser claro assim, mas porque eles justificam que, sei lá, se a gente não fizer isso, também não vai ter grana pra fazer nada, é a justificação deles, né? Até que ponto não vai ter grana mesmo, até que ponto o capitalismo depois dos anos 70 realmente teve uma crise que teve que mudar tudo, ou se tem, né? Não sei como fazer diferente. Tudo bem, professor? Boa noite. A minha pergunta, na verdade, eu queria só levantar um ponto aqui, que não foi levantado. Quem está aqui até essa hora está interessado nesse assunto e é o futuro da nação. Então, eu acho que é algo que eu, como trabalho com a parte de regularização, sou advogado formado aqui, mas eu trabalho nessa parte de regularização e licenciamento. Então, esse lado podre eu conheço bastante. Mas, assim, pensando na cidade, a questão de São Paulo, por exemplo, a gente já não consegue ver São Paulo como uma cidade só, que foi levantado aqui. É uma multiplicidade de sociedades aqui inseridas, é uma coisa muito múltipla. A importância, por exemplo, de um elemento que não foi citado, também não é muito citado, que é o aspecto da metrópole, por exemplo, que foi recentemente aprovado. Não sei se foi aprovado, ainda se está, foi aprovado. Né? A importância porque assim, a pessoa citou a questão da resistência. Eu acho que a questão da securitização, ela realmente interfere no capital. O capital interfere, com certeza, nas decisões políticas. Mas existe uma questão de padronização que eu vejo, isso eu trabalho bastante com arquiteturas corporativas na Berrini lá. Eu vejo que as grandes empresas, as indústrias, por exemplo, sumiram de São Paulo, foram tudo para os arredores. Aí eu vou entrar nessa questão, mas assim, só para o padrão que eles têm, um funcionário internacional, por exemplo, um diretor de uma Samsung ou de uma Philips, quando ele vem para cá, ele não entra em um prédio que não tem padrão LEED, por exemplo. Ele não entra.
são diretores ou pessoas que não entram no prédio padrão RIT. Então, a questão não é só a securitização também, é um padrão que é trazido e que a gente não tem como conter isso, porque se uma indústria ela entra em Itu, naturalmente o centro administrativo vai ter que estar em São Paulo, tenho diversos exemplos para citar aqui, e essas pessoas que vêm internacionalmente rodar por aqui, elas têm que ter esse padrão. Então é uma questão que ela vai além do capital, é uma questão de, por exemplo, vou dar um exemplo reverso agora, McDonald's, na Espanha é verde. Por quê? Porque eles têm essa resistência. Você vem aqui, mas você não vai vir de amarelo e vermelho, você vai se adequar à minha realidade, se é em Valência ou alguma outra cidade lá que eu vejo, que tem essa resistência. E então é importante a gente levantar a questão da metrópole também, porque uma coisa que ocorre em São Paulo, um fenômeno, ele leva a consequências em toda uma estrutura regional. Então São Bernardo, Santo André, até Caieiras, Cajamar, são cidades metropolitanas que tem que ser pensado coisas em conjunto com eles, porque uma coisa que São Paulo vai virando uma grande berrine, por exemplo, as indústrias elas vão saindo para outros lugares, os pontos habitacionais vão saindo para outros lugares. Então, assim, reiterar essa importância de prever as coisas regionalmente para resolver os problemas, e a minha questão é mais como a gente conseguir pensar isso, né? Qual a importância disso. E só uma questão, não sei se o reparcelamento, na Lupus de São Paulo, agora, o 22 de março, o 16402, ele prevê algo sobre reparcelamento. Eu não sei se pode se efetivar na realidade ou não pode, ou se eu sei que a lei federal ela é omissa, mas eu não sei até que ponto o reparcelamento não vai poder ocorrer. Enfim, obrigado. Obrigada pelas perguntas, concordo. Se a gente está aqui até essa hora, né? Resistência, bravos. Eu já estou resistindo de novo. Sobre o Estatuto da Metrópole, eu estudei um pouco, participei. Sinceramente, ele não vai gerar grandes modificações. Você sabe por quê? Porque ele não mexe na questão do financiamento das metrópoles, né? Ele prevê a questão de um plano metropolitano, já é um passo, porque a gente não tinha uma legislação que falava disso. A gente precisa de um plano metropolitano, sim. São Paulo não tem nenhum problema urbano que não seja, talvez não tenha que esteja fugindo, mas todos os problemas que a gente tem aqui são metropolitanos. E os instrumentos que a gente tem para atuar nesses problemas são todos municipais. Né? Um pouco que eu sei de direito, o direito administrativo, ele é só municipal e você não consegue atuar para fora dos limites. Todas as questões que a gente enfrenta, as grandes questões, são metropolitanas. Né? O Estatuto da Metrópole, ao não trabalhar a questão da garantia dos empréstimos para a região metropolitana, ele não avança, porque você já pode repassar recursos da União para programas no âmbito das regiões metropolitanas. Né? O próprio Nabil Bonduque, quando era secretário do Ministério do Ambiente, ele fez um programa para resíduos sólidos, né? Para planos, para construção de planos regionais de resíduos sólidos, plano municipal, só podia tomar recursos consórcios de municípios, por exemplo, porque sabia-se, né? Ele sabia, a equipe técnica que ajudou, sabia que você vai fazer uma usina de compostagem no município, certo? Você precisa fazer isso regionalmente. A questão da padronização, como é que se resiste? Se você resistir, não tem investimento e você joga todo mundo para fora, e aí você fica sem emprego. Aqui não tem direito urbanístico que constrói consenso. A gente está falando de conflito e de gestão de conflito. Né? Arbitra-se quem ganha e quem perde. Né? Ao entrar nas grandes cidades, com esse padrão de investimento, querendo que a gente chama de arquitetura de laje livre, andar livre, piso elevado, tem todo um desenho, né? Todo especial. É claro, né? São Paulo tem a pujança suficiente para ter áreas desse tipo, né? E conseguir resistir para que elas fiquem confinadas, vamos dizer assim, de um certo ponto de vista, ter um certo gueto para esse tipo de atuação. Outras cidades talvez não. Agora, sinceramente, quando teve a briga da fronte com o Rio Grande do Sul e com a Bahia, não sei se você lembra disso, né? Houve uma guerra fiscal entre os estados para ver quem pegava a fábrica da Ford no seu território.
Eu queria ver um estudo hoje para ver se a Bahia saiu ganhando com a FAO de lá. Porque o que eles pediam para instalar a indústria deles era brutal em termos de isenção fiscal, em termos de, assim, é quase como se o Estado do Rio Grande do Sul pagasse para que eles colocassem os empregos lá. Eles estavam gerando quantos empregos? 100 mil? 500 mil empregos na época, né? Tem a cadeia indireta? Tem, só que hoje em dia a gente sabe que as peças da indústria automobilística vêm de qualquer lugar do mundo, não precisa estar perto necessariamente, né? Então, existem contas, na verdade, que se a gente gera essas contas no tempo, talvez não necessariamente isso tenha ganhos, né? Eu acho que se a gente não resistir no sentido de criar comunidades pequenas, médias ou grandes, ou em termos de legislação nacional, o que vai acontecer é que a gente vai virar cada vez mais um lugar de espaços homogêneos, como dizia a Bia, a gente vai virar, vai recepcionar esses investimentos, que vão entrar e sair na hora que for conveniente para a valorização desse capital. Então, há que se pensar de fato os custos para a implantação disso, né? Não sou contra o fundo imobiliário do Pátio Higienópolis ou do shopping. Legal, teve dinheiro público? Quanto foi? Qual foi o impacto na região, na comunidade? Como isso se deu? Quais são os custos? Quem paga? De que jeito paga? Eu acho que tem uma questão de construção desses investimentos, né, que é super importante de se fazer. Eu acho que é esse o de 5 minutos para ser. 5 minutos só vai dar para eu dar boa noite. Eu vou falar um pouco do que a Fiona colocou sobre a questão. Às vezes fica, quando a gente fala, e é que bom que a Luciana falou antes, parece que a gente é contra o setor privado, eu quero atirar ovo de construtora. Olha, o Estado e a população sozinha não conseguem construir a cidade. Bem, é verdade que o mercado ele precisa agir também, né? Inclusive, né, dentro de parâmetros, né, de respeito de direitos humanos. Mas é um setor importante, né? Não só econômico, mas social. Quando você fala da transformação de áreas industriais degradadas, ou como eu falei, áreas portuárias, né, os galpões abandonados, ou também centros das cidades que têm uma vida diurna por causa do comércio popular e à noite ficam vazios, umas zonas perigosas. Fica parecendo assim que as nossas cidades têm espaços que foram visitados pelo capital e que depois esse capital abandonou, né, que são as áreas industriais degradadas, portuárias, os centros, e que, portanto, eles não têm uma vida, e que aí sim eles podem ser transformados. Claro, eu não acho que a área degradada, que tenha violência urbana, que tenha precariedade, seja uma coisa legal da cidade. Sinceramente, eu não defendo isso como um componente do direito à cidade. Talvez a questão depois desse diagnóstico, o que a gente faz? Né? Que propostas a gente faz para essas áreas? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivenciei essa semana no centro de Fortaleza, que é um centro parecido com o centro de muitas capitais, à noite, né? Tem menos movimento do que o dia, é uma área mais perigosa, e tem um movimento lá de retomada das praças públicas do centro com festas de jovens. O pessoal bota uma banquinha na rua, bota um som, toma lá sua cerveja, não sei o que, é uma festa super animada, tem glitter e tem tudo mais. Aí a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar chega lá e diz: acabou a festa, vocês têm que ir embora. Então, é uma apropriação social de um espaço que está tendo uma vida maravilhosa. Eu não preciso fazer nada naquela praça, não preciso botar um grande equipamento. Esse tipo de coisa o nosso Estado não tolera. Mas ele tolera propor um grande projeto para tirar a praça do lugar e fazer uma coisa gigante. Ou outra coisa que os nossos estados têm muita dificuldade de fazer é promover a habitação social nas áreas centrais, ou nas áreas portuárias, ou nas áreas industriais degradadas. Você poderia fazer transformação, claro.
vai enfrentar questões de solo contaminado, especialmente nas áreas industriais, e também ninguém está defendendo aqui fazer habitação popular em áreas que vão colocar em risco a saúde das pessoas. Mas, se você quer, para usar uma palavra, né, dentro desse vocabulário das cidades globais, se você quer revitalizar uma área, precisa ter pessoas, né? Por que você não promove a habitação popular no centro de São Paulo, por exemplo? Tem muita dificuldade de fazer isso, né? Então, eu acho que não necessariamente você faz transformação de áreas a partir dessa lógica dos grandes mega empreendimentos. O que o Vinícius colocou, né, da questão de será que os nossos gestores conseguem fugir da lógica e desses interesses do mercado? Bem difícil, Vinícius, porque aí tem um tanto de história política brasileira, né? Eu não consigo enxergar o mercado como um bloco isolado e o Estado como outro bloco isolado e que eles se relacionam por meio de mecanismos. Eu enxergo esses dois campos como campos que têm sobreposições. Os agentes que estão no Estado são agentes econômicos. O nosso ministro da Agricultura é o maior produtor do agronegócio, um dos maiores do mundo. Os nossos gestores municipais são donos de empresas, muitas vezes. Os nossos vereadores têm interesses econômicos em diversos setores, né? Então, o Estado brasileiro, quem eram os nossos presidentes, os nossos políticos no século XVIII? Quem tinha terra, que inclusive só podia votar quem tinha terra, né? Então, nós sempre tivemos aí uma relação muito estreita entre o Estado e o capital. Então, não é que eu acho que assim, o gestor público, coitado, é o inocente rendido ao capital industrial, financeiro, imobiliário. Ele faz parte desse processo, ele ganha com esse processo. E mesmo quando ele não ganha e não faz parte, de fato, a estrutura institucional foi tão arquitetada de maneira que ele não consegue fazer transformações. A professora Luciana falou aí das negociações, por exemplo, do novo plano diretor de São Paulo. Porque você tem uma Câmara de Vereadores também que está defendendo ali os múltiplos interesses e que tem lobby dentro dos gabinetes, gente. Então, eu acho muito difícil conseguir governar uma cidade a parte desses interesses. O que eu critico é que há uma linha direta, como aquele telefone do Batman, né, que o capital imobiliário liga direto para o gabinete do político e consegue fazer o que quiser. E o movimento popular tem que ocupar a Câmara de Vereadores por 2 semanas para conseguir demarcar umas vezes. Eu acho que o que existe aí é uma correlação de forças que é muito desigual e é muito injusta. O poder do capital é muito maior, né, nesse processo de influência das políticas do que o poder da população, dos movimentos, enfim. O Isaías coloca várias questões, eu não vou ter tempo de comentar todas, mas só sobre a história do reparcelamento que você fala da nova lei. Precisa entender o que ela está dizendo como reparcelamento, porque o land readjustment, ele é a possibilidade de você pegar uma área que tem múltiplos proprietários, públicos e privados, e você não precisa adquirir a propriedade para fazer o parcelamento do solo de novo. Então, é como se fosse um consórcio que tem algum líder e esse líder promove o reparcelamento do solo. O que existe aqui é você pegar uma área que já foi loteada e você fazer um novo projeto de parcelamento, que eu poderia chamar de reparcelamento. Só que para isso eu tenho que ser o proprietário de toda a área ou, no mínimo, um empreendedor que tem mandato do proprietário da área. Eu não poderia juntar a área pública com a área privada no mesmo processo de reparcelamento aqui no Brasil. Isso não existe, tá? Então, tem feições muito diferentes de uma maneira ou do outra. O land readjustment, ele permite você fazer operações com menos burocracia do que a nossa legislação brasileira admite. Só a professora Luciana pediu mais um minutinho. A gente vai se empolgando, né? Na verdade, é só um exemplo bem legal. Tem um outro livro que eu não vou lembrar o autor, mas vocês vão procurar, acho que está no Polis, é um livro do Polis, sobre que a Malu Refinetti, a Maria Lúcia Refinetti Martins, escreveu sobre a experiência da gestão Edmilson em Belém do Pará. Por que isso? Tem 2 projetos no Porto.
Um feito pela gestão municipal, na época eles brigavam, que era uma remodelação da feira do Ver o Peso. Projeto muito legal, bonito, em termos projetuais mesmo, em termos arquitetônicos, e concomitante quase junto com a prestação das notas, que era esse da área portuária. Não vou falar sobre isso, não vamos ter tempo, pesquisem sobre isso. Ver o Peso e Estação das Docas, a diferença dos dois projetos, arquitetônica em termos de modelagem, etc. Muito interessante. Tem saída sim, tem jeito, tem formas de fazer, não tem uma captura completa, total e restrita, etc. Junto com mas assim, não adianta adorar a pílula, né? Eu acho que esse é o nosso papel aqui. A situação é essa, a correlação de forças é essa. É por isso que a gente precisa cada vez mais da criatividade, da lei, do projeto, do planejamento, de tudo. Então, ficar falando, não, tudo bem, tá tudo bem, também não vai, a gente vai para lugar nenhum. Junto com a situação, com a indicação do Henrique do vídeo da Vila Autódromo, que é muito legal, tem 2 vídeos no fim de semana. Um filme que eu acho que vocês já devem ter visto, chama Viagem de Chihiro. Quem já viu? É muito legal. Tem um monstro no filme, que é um monstro preto, que vai crescendo cada vez mais que as pessoas se submetem a ele, dá dinheiro para ele vai ficando gigante. Até que ele derruba tal filme, spoiler, até que não dão dinheiro para o monstro, uma menininha chamada Chihiro, e ele mingua. Tem leituras feitas sobre esse filme que falam que esse é o processo de entrada da ocidentalização no Japão, mas que também tem análises desse monstro da Chihiro como o próprio capital, né, que só se valoriza porque a gente também entra nesse circuito. Mas vejam o filme porque é muito, muito legal. O outro é sobre o sistema de hipotecas americano e como não tem nada que ver aqui, como é tão implantado do lado de fora desse sistema quando vem para cá. O Henrique falou da alienação fiduciária, eu lembrei do filme do Frank Capra, na tradução para o português é A Felicidade Não Se Compra, e vai contando a história de um cara e ele tem uma sociedade hipotecária. É muito interessante o filme também. Depois vocês vejam e se quiser comentar no e-mail, né? Para Rafael. Ok, obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado, Henrique. Obrigado, Luciana. Obrigado a vocês também por terem ficado aqui. Gente, só uns avisozinhos aqui antes de vocês irem embora. Amanhã a gente vai ter aqui de novo, vai ser o último dia do evento, então vocês estão super convidados, vai ser bem divertido. Vai ser sobre histórico de lutas e resistência, conflitos fundiários, aprofundando um pouco o que o Henrique já falou aqui hoje. Outro avisozinho também, assim, que, para quem não sabe ainda, o SAJU é um grupo de extensão aqui da Faculdade de Direito, e a gente, atua principalmente com educação popular junto aos movimentos de moradia. E a gente está fazendo tudo isso aqui, assim, super à boa vontade, assim, sabe? Então, assim, a gente conversou entre a gente e amanhã a gente vai passar o chapéu aqui para quem puder ajudar um pouquinho a gente, financiar as nossas atividades e projetos. A gente agradeceria muito. A gente depois vai pegar os links dos vídeos e filmes com o Henrique e com a Luciana e postar lá na nossa página no evento do Facebook. E é isso, desculpa o atraso, né, gente? Tchau, tchau.